Fala galera, meu nome é Roniel Mesquita, eu faço parte da empresa M2X Construtora, é uma empresa especializada em construção com EPS. Nós estamos aqui dentro de uma obra demonstrativa, tá? Vamos falar um pouco para vocês aí do sistema monolítico casa de isopor, tá ok? Algumas vantagens e um pouco da forma construtiva de forma geral, tá bom? Então pessoal, o sistema monolítico, mais conhecido como casa de isopor, é um sistema que já existe há 40 anos na Europa, é um sistema europeu. Então muitas empresas, muitos profissionais estão se adequando, estão se qualificando nessa nova tecnologia, tá? É uma tecnologia que está crescendo muito aí dentro da construção civil. O EPS é um material que está se destacando muito, né? Tanto quanto paredes, como lajes, que já todo mundo já conhece, que é uma forma que já existe até na forma convencional, tá? Então, o EPS, né? Que significa uma sigla internacional poliestireno espondido, que é mais conhecido no Brasil como isopor, né? Devido à marca isopor ser a maior aí do país, então acabou que ficou mais conhecido como isopor. Então o EPS ele tem algumas vantagens, né, comparado com o sistema convencional, porque o EPS ele te traz conforto térmico, te traz conforto acústico, ele te traz impermeabilização das paredes, não mofa, não causa alergias, tá? Por ser paredes estruturais, elas dispensam o uso de vigas e pilares, tornando sua obra um pouco mais econômica. E também tem uma vantagem bem legal, que é procurada aí pelos militares, né? Que elas são balísticas, todas as paredes. Após o reboco final ali, ela se torna a parede tão resistente que ela é balística também, tá? Alguns tiros de algumas armas aí não faz nem efeito. Então vamos começar falando aqui pelo radier, né? O radier, que é a nossa fundação, que é a mais adequada para esse tipo de fundação, porque é uma obra leve, tá? O radier é um tipo de fundação mais econômica. O radier nada mais, nada menos do que uma laje sobre o solo, diretamente sobre o solo, sem nenhum tipo de bloco, escavação para baixo, tá? Então, nós fazemos ali de acordo com o tipo de solo, né? Nós fazemos ali a compactação do solo, o nivelamento do solo, nós montamos um gabarito, lançamos a lona é para a gente não perder água no nosso concreto, né? E automaticamente você permeabiliza a sua fundação, para que não seja passado água de baixo para cima, tá? Lançou a lona, nós viemos aqui com a camada de brita, a brita para a gente nivelar mais precisamente ainda o nosso radier e para que a ferragem não fique tocando diretamente no solo aí, ok? Então, após aí o lançamento de lona, brita, as ferragens, né, de acordo com o projeto, a malha pop que é mais utilizada, nós viemos com a concretagem, tá? Geralmente o radier ele tem na faixa de 15 centímetros de acordo com o tamanho da obra. Então, pessoal, após o nosso radier concretado, nivelado, tá? Aí nós vamos dar início ao quê? Montagem dos painéis. Então, para isso, nós vamos ter que montar o nosso gabarito novamente. O gabarito é a projeção das paredes, tá? Ou você faz o gabarito, ou você faz a demarcação no próprio solo, né? Algumas empresas aí já trabalham assim. Faz a projeção de toda a planta em cima do radier. Aí você vem fixando os arranques, que são esses vergalhões no tamanho de 60 centímetros, fixados com cola epóxi, tá? Adesivo de epóxi, que é próprio para fixação de concreto mesmo, tá? De vergalhão em concreto. Então, quais são a função dos arranques? A função dos arranques é manter os painéis nivelados, em sua base, nivelados e aprumados, tá? Então, posteriormente, nós vamos nos preocupar com a parte superior dele. Então, deu início aí a fixação dos painéis nos arranques, nós vamos fazer a amarração dos painéis entre eles, tá? Os painéis que nós utilizamos são os painéis da Mundi EPS, tá? Uma grande parceira nossa, fornecedora aí de painéis em todo o Brasil, painel de altamente confiança, garantia, todos os testes, todos os lados disponíveis aí para os clientes, tá ok? Malha 5x5, os painéis têm a malha 5x5, são treliçados, eletrosoldados, tá? São 660 conectores por painéis, que são esses pinos que formam uma espécie de treliço interno. Então são esses conectores que dão a resistência do painel, tá? Então os nossos painéis ele vem com a aba de amarração. O que é a aba? Fora a parte de EPS que vem, ele vem uma parte só com a malha, mais ou menos 10 centímetros, sem EPS. Para quê? Para você fazer a amarração, né, de um EPS no outro, uma espécie de macho e fêmea, tá? De uma face ele vem passando, outro painel automaticamente vem passando do outro lado. Então você faz o transpasse e faz, né, o grampeamento de um painel no outro, tá? De cima até embaixo, tá?
Lembrando sempre de fazer a nivelação, tá? Conferindo o nivelamento lá na parte superior, para que não tenha problema aí, nem na base e nem na hora da montagem da laje, tá bom? Então você montou aqui os painéis, nós vamos dar início à montagem dos cantos. Os cantos são o reforço tipo L, que é chamado, né? Ele vem no tamanho de mais ou menos 1,30 m, tá? A Mude EPS também manda já prontinho para vocês, na malha correta, no tamanho correto, tá bom? Dobrado já. Então você vai fazer a fixação desse canto aqui, nos cantos das paredes, no encontro de paredes, tá? Tanto nessa face interna quanto na face externa também. Lembrando que para você fazer essa fixação de canto, você deve conferir o esquadro, se o canto está no esquadro, tá? Que é o esquadro, que é um ângulo de 90 graus que a gente chama, né? Então você pega ou um esquadro, tá? Ou você faz a forma mais manual, que é o prumo, você pega o prumo nessa parede, manuseia ele até você conseguir achar o esquadro da parede e você fixa ele, tá? Isso vai garantir que o nosso canto fique com 90 graus e não tenha problema aí futuramente no reboco, tá? Fixou os cantos, nós vamos dar início o quê? Abertura de portas e janelas, tá? E como é a nossa porta que foi recortada, tá? De acordo com o projeto arquitetônico, tá ok? Lembrando que sempre você vai aumentar 10 centímetros da medida, se a porta vai ter 1 metro, você vai cortar ela com 1,10 m, você vai ter esses 10 centímetros aí para trabalhar com a malha e o reboco, ok? Uma regra bem básica é que a gente costuma falar, o EPS foi recortado, nunca você pode deixar o EPS sem malha, tá ok? Como é que nós fizemos a retirada, né, do painel, cortamos aqui essa malha interna e essa malha externa, fizemos a retirada do EPS, automaticamente isso aqui ficou cru, né, sem malha. Então o que que nós fizemos? Adicionamos o reforço tipo U, que é esse reforço aqui, tá? A partir do momento que nós retiramos a parte de painel daqui, esse vão ficou aberto, então nós perdemos um pouco da resistência do painel. Então esse reforço tipo U vai trazer a nossa resistência de volta, tá? Então você vai instalar ele nessa posição aqui, envolvendo todo o vão da porta, fazendo a cobertura de todo o EPS que ficou exposto, tá? Você vai fixar ele aqui, amarrando ele em todo o vão de porta, em todo o vão de janela, tá ok? Finalizou aí a instalação dos reforços tipo U, nós vamos dar início às instalações de reforços lisos. Então, pessoal, finalizou aí os reforços de cantos, finalizou aí a instalação dos reforços tipo U, né, envolvendo as portas e janelas. Aí nós vamos fazer a instalação dos reforços lisos, que são esses reforços aqui instalados em diagonal, tá? Para que serve? Isso aqui é para a gente diminuir as tensões, ok? Que faz a substituição aí na forma convencional, que são as vergas e contravergas, né? Que são aquelas viguinhas que ficam ali superior janela e inferior janela, superior porta, tá? Ali é para não causar essas trincas que vêm, né, da tensão do telhado, da laje, da carga, tá? Finalizamos aí todos os reforços, pessoal, tá? Conferiu tudo, confere todas as portas, todas as janelas, estão com todos os reforços para a gente não ter problema futuramente, tá? Então nós vamos dar início às instalações elétricas e hidráulicas. Lembrando que no radier também, eu não falei, mas no radier você deve, antes de concretar o radier, fazer a projeção, a passar de toda a rede de esgoto, tá? Banheiros, pias, você fazer tudo antes da concretagem, para depois a gente não estar quebrando nosso radier, perdendo a resistência, tá? E tendo retrabalho, ok? Então é muito importante você ter todos os projetos em mãos, tá? Bom, paredes montadas, vamos dar início às nossas instalações elétricas, hidráulicas, TV, tudo que for passar, ar-condicionado, todo tipo de infraestrutura que você for precisar, esse é o momento de você passar. Então tem os projetos em mãos, tá? Então aqui, observe que a nossa elétrica já foi passada, né? Você vai demarcar toda a projeção de mangueira, altura de caixinhas com spray, tá? O responsável pela obra aí tem um projeto em mãos, vai demarcar toda a projeção e vai ver um profissional queimando o EPS com soprador térmico, né? Uma ferramenta bem conhecida no mercado aí hoje. Então vai fazer queimar só o tanto de passar uma mangueira 3/4, tá? Ou de acordo com a mangueira aí que você for passar, se for um pouco mais grossa, tá? Queimou, você vai fazer a passagem da mangueira e fazer a abertura da caixinha, tá? Já deixar alocado aqui o ponto da caixinha no momento de fazer o reboco, instalação, o reboco
você fazer a fixação das caixinhas, tá? A hidráulica é bem parecida também. Instalações hidráulicas é bem parecido com a forma também de fazer a instalação elétrica. Então você vai fazer a demarcação de toda a projeção, água fria, água quente, tá? O bombeiro hidráulico, lembrando que nessa fase é necessário ter um profissional mesmo de bombeiro hidráulico, ok? Então ele vai queimar novamente, fazer a passagem, né, de todos os pontos, deixar as esferas nesse tamanho de mais ou menos 10 centímetros. Para quê? Porque nesse momento ainda nós não sabemos ainda a espessura do nosso reboco. O bom é que o reboco fica entre 3 e 3,5 centímetros, mas pode ser que ele varie um pouco aí, 3,5 ou 3,2. Então, como nós não sabemos ainda a espessura real do nosso reboco, então nós vamos deixar as esperas, tá? E depois do reboco pronto, você só faz a fixação aí dos conectores LR, né? Pra gente fazer depois aí a ligação das torneiras, rabichos, ok? Então é muito importante esse detalhe. Pessoal, então finalizando todas as instalações, tá? Passando tudo, elétrica, hidráulica, água quente, água fria, ar-condicionado. Então nós vamos dar início aí ao nosso escoramento das paredes, tá? Que estão essas escoras. Essas escoras vão garantir o prumo da nossa parede na parte superior, tá? Também está instalado algumas réguas. Nessa régua está instalado nessa posição, tanto desse lado quanto do outro lado também, tá? Então a escora, ela fica nessa posição aqui, tá? Escora na parede de um lado e do outro, e a parede no meio, né? Mantendo o seu nivelamento ali e aprumada, tá? Então, pessoal, finalizamos todas as escoras, tá? Todas as paredes aprumadas, niveladas, tá? Ter muito cuidado agora nessa parte para não ficar barrando nas paredes, principalmente nas escoras, que se você barrar, você vai tirar sua parede do prumo e nós vamos ter problema aí no nosso reboco, tá bom? Então nós vamos dar início o quê? A instalação dos esquadros, né? Esquadros, que são essas peças metálicas que vocês também podem fazer utilização com ela de madeira, nós já utilizamos, não tem problema nenhum. A função dele, o que importa é que a gente mantenha nossos cantos com um ângulo de 90 graus, tá? 100% no esquadro. Então, esse é o momento de você fazer o ajuste final. Então, adicionou todos os esquadros, todos os prumos, confere novamente todo o esquadro, todo o nivelamento, todas as paredes. Nós vamos dar início ao quê? Ao chapisco, tá? O chapisco é uma fase muito importante aí da nossa forma construtiva, tá? O chapisco ele deve ser projetado, é um chapisco com os aditivos corretos, tá? Então, no nosso curso, nós vamos passar tudo para vocês, todo passo a passo, desde a fundação até a laje de cobertura. Vamos passar toda a forma correta, dicas, tá? Alguns erros que já foram readaptados, tá ok? Então, o chapisco, ele tem o seu traço correto, tem seu aditivo correto, tá? E deve ser projetado, por quê? Porque o chapisco, ele tem que fazer o preenchimento dessa malha 100%, tá? Aqui no painel da Mundi, a gente já tem um espaçamento de 1 centímetro entre o EPS, que é o isopor, né? E a malha. Então, o chapisco ele deve fazer o preenchimento desse espaço. Então, o chapisco ele tem que ter 1 centímetro, tá? Então, ter muito cuidado, tá ok? O chapisco projetado, ele que vai dar uma boa parte da nossa resistência aí dos painéis, tá? Então, você chapiscou tudo, você já pode fazer a retirada aí de todas as escoras, todos os esquadros e dar início aí ao embolso e posteriormente ao acabamento final, que é o reboco. Chapiscou, embolsou, finalizou o acabamento aí do nosso reboco. A laje, pessoal, a laje é montada sobre os próprios painéis, tá bom? Muitas pessoas perguntam aí pra gente se tem que fazer uma viga, uma cinta. Não precisa, tá? Se o seu painel tem estrutura, se ele é estrutural, então não tem necessidade nenhuma. Você pode fazer a montagem da laje, tá? No topo aí dos painéis, apoiado sobre os próprios painéis, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse breve tour aí por uma obra de EPS, tá? Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo aí do nosso curso, de todo o passo a passo, de toda a construção, tudo sobre construção com EPS, tá? Sigam a gente lá no Instagram, @M2X Construtora, e nosso canal no YouTube é M2X Construtora, tá bom? Um forte abraço.